Cristo chamando, chama por ti e por mim. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos outra vez nesta manhã de quarta-feira, hoje 12 de setembro. E vocês devem estar lembrados que nós estamos trazendo aqui uma série de estudos. Hoje vamos concluir o tema sobre a deidade de Cristo, negada por muitos e determinados heréticos. São verdadeiros hereges que não creem na veracidade da inspiração das Escrituras Sagradas. Mas eu espero que você que está ouvindo e acompanhando toda esta explanação que nós estamos fazendo desde anteontem, você realmente esteja esclarecido sobre a veracidade da deidade de Cristo. Espero que você tenha se deleitado com esta música no início do nosso programa sobre o Luiz de Carvalho, de saudosa memória, falando sobre paz no vale. Realmente, Jesus, esta paz que inunda e enche e transborda o nosso coração. Só Ele, que é o príncipe da paz, conforme Isaías, pode nos dar essa sensação de paz interior, mesmo em meio às turbulências e às tempestades desta vida. Quero lembrar aos nossos estimados telespectadores que não deixem de continuar orando por nosso programa. Nós temos, durante 27 anos,
transmitido esta mensagem diariamente, de segunda às sextas-feiras. Eu espero contar com as vossas orações, bem como com a sua contribuição para que este programa não saia do ar. Nós temos encontrado muitas dificuldades, mas estamos aqui todas as manhãs dizendo para você que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus, Ele nos dá esta certeza, porque somente Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Ele também disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele estava falando ali na condição de homem, porque Jesus tinha duas naturezas, nós vimos isso num dos nossos programas. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina, que nós chamamos, dentro da teologia, união hipostática. Então Jesus é Deus, sim. Você precisa de crer nele. E se você não aceitar Jesus, nem reconhecê-lo como seu único e todo suficiente Salvador, sabe para onde você irá? É triste eu lhe dizer isso. Não gostaria de dizer isso, mas você vai para o inferno. Todo aquele que negar que Jesus Cristo é Deus, tem já o seu destino, inferno. Porque Jesus mesmo foi quem nos deu esta certeza, foi quem nos deu esta garantia. E eu espero que você guarde no seu coração esta breve reflexão. Fiquemos, portanto, com a conclusão desta mensagem sobre a deidade de Cristo. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, presta atenção, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus estava ali se identificando com o próprio Deus, com o Pai, como sendo o próprio Deus. Não é diferente, o que ele estava dizendo não era nada incompreensível. E aí Jesus continua, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, a pessoa precisa ser muito analfabeta, e eu vou usar uma expressão que eu não gostaria de usar, e burro, isso é burrice, não querer admitir que Jesus é o próprio Deus. A Escritura fala a respeito disso com muita clareza. E aí Jesus continua, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É porque Jesus veio para glorificar o Pai. E terminando essas palavras, ele diz ainda, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. No verso subsequente, anterior a este, ele diz, o que pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E no verso anterior ele disse que o Pai faria. Então está identificado sim com a pessoa do Pai, que é Deus. Precisa ser muito analfabeto para não entender uma coisa tão simples de se discernir. Então, nesses 14 primeiros versículos, Jesus está falando de uma linguagem, interagindo como sendo o próprio Deus, como filho. Lembra que eu falei para vocês há pouco, a água pode estar em 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Eu vou usar aqui uma linguagem figurativa. Jesus é como se fosse no estado sólido. Entenderam agora? Como Deus, estado sólido. Pronto, está fácil de você entender isso. Ele teve que tomar forma humana, corpo físico, biologicamente falando, para estar aqui, para a gente poder entender quem é esse Deus que criou os céus e a terra, que até então ninguém sabia. Moisés, quando foi chamado para ir à presença de Faraó, quando ele perguntar quem é que me enviou, diga que eu sou, me enviou.
Mas ele não vai entender quem é esse eu sou. Diga que sou eu sou que te enviou. Esse eu sou que me enviou, mais tarde se manifestou através da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Então, meus irmãos, conforme vimos nesses versículos do capítulo, até o verso 14, nós encontramos Jesus identificado como Deus. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Vamos para terminar, nos versos 15 até o último versículo 31, aí nós vemos a outra pessoa, a pessoa do Espírito Santo de Deus, se manifestando também como Deus. Voltando aqui, algumas afirmações que algumas seitas chegam a declarar. Dizem que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia. Mas vamos ver que aqui a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade, tem caráter. Olha o que aqui Jesus fala aqui: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Eu nunca vi energia consolar ninguém. Eu não entendo como é que as pessoas chegam a acreditar numa mentira dessa, que uma força consola, que energia consola. Jamais, isso é inconcebível, isso é irracional. Jesus disse: enviarei um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Lembra-se quando Jesus falou a Nicodemos: o vento sopra onde quer, a sua voz não sabe para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Assim a todo aquele que é nascido de novo. Voltando aqui à ilustração que eu vou insistir, a água no estado gasoso se evapora. Você vê aquela fumaça, como aquele vapor sumindo, você desaparece no ar. Seria o Espírito Santo em forma de vento, em forma de ar, de evaporação. Então a pessoa do Espírito Santo, o mundo não pode ver nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. E aí Jesus insiste: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Olha aqui a identificação de Jesus na pessoa do Espírito Santo: voltarei para vós outros. Ele estava falando do Espírito Santo que ia ser enviado. Ainda um pouco, o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai. Jesus estava falando novamente da sua interação, Ele interagindo com o Pai. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aí Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. E Ele continua ainda, porque Judas Iscariotes, não Iscariotes digo, perguntou: Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Gente, ele está falando aqui da pessoa do Espírito Santo, do qual nós somos templo, nos tornamos morada. Vós sois templo do Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 6, nos fala sobre isso. Viremos para ele e faremos nele morada. Olha o verbo aqui, viremos, falando de mais de uma pessoa, o pronome no plural. Viremos para ele, faremos. Vir, pluralizado, faremos também, verbo fazer, faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas o Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Aí ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele novamente fala aquilo que ele falou no versículo 1, estava se despedindo. Eu queria que nós pensássemos, meus irmãos, no versículo 28.
Ele diz: ouvistes o que eu vos disse? Vou e venho para vós outros. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que eu. Jesus estava falando ali, que eu falei para vocês, uma linguagem antropomórfica, falando como homem. Meu Pai é maior do que eu. Porque anteriormente, não é que haja alguma incoerência ou contradição, ou algo que esteja equivocando a interpretação, a exegese das Escrituras, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. E agora ele está dizendo: eu vou para o Pai que é maior do que eu. Lembremos-nos, na regra de interpretação bíblica, a exegese aqui do texto está falando que Jesus usou uma linguagem antropomórfica, falando como homem, como eu expliquei para vocês. O papel do Espírito Santo, que veio para dar continuidade ao ministério de Jesus, foi para fazer três coisas, uma tríplice obra. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Rosivaldo de Araújo, pregando aqui em nossa igreja, pastor, por sinal foi reitor do seminário, fundador e reitor do seminário, da primeira turma da qual eu tive a honra de fazer parte. Ele pregando aqui nessa igreja, em nossa igreja, ele já dorme no Senhor. E ele disse uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele disse que lá no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 29, Jesus disse: aquele que blasfemar contra o Pai pode obter perdão, ou aquele que blasfemar contra o Filho pode obter o perdão, porém aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão aqui, nem no porvir. E aí Rosivaldo de Araújo, de saudosa memória, ele dizia: quando Jesus disse que quem blasfemar contra o Pai obtém perdão, quem blasfemar contra o Filho obtém perdão, porém quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, ele não estava querendo dizer, a Escritura não está querendo dizer que o Espírito Santo é mais santo do que Jesus, o Filho, ou é mais santo do que o Pai. Nós vamos entender isso aqui. Ele estava querendo dizer o seguinte: se alguém blasfemar contra o Pai, tem o Filho para interceder, que é o nosso advogado. Inclusive Jesus está à direita de Deus Pai intercedendo por nós dioturnamente. É o Paráclito de Deus no céu. Mas ele deixou também, na hipótese de alguém blasfemar contra o Filho, e muita gente blasfema contra o Filho, inclusive essa de negar a Trindade é uma blasfêmia contra Deus, contra o Pai e contra o Espírito Santo, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus disse: quem blasfemar contra o Filho tem perdão, porque tem o Espírito Santo para interceder pelo blasfemo, por quem blasfemou contra a pessoa do Espírito Santo. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem aqui, nem no porvir. Sabem por quê? Repito, não é porque o Espírito Santo seja mais santo do que o Filho ou do que o Pai. É porque depois do Espírito Santo não tem uma quarta pessoa para interceder por ele. Acabou. Para a gente entender isso, num júri, num julgamento, tem o advogado, tem o promotor e tem o juiz. Eu acredito que muita gente já deve ter participado de algum júri. Então está o advogado lá defendendo o seu cliente, argumentando e tal, né? E apela, faz tudo. O promotor então vai ser motivado a ouvir os argumentos e dar o réu como inocente. Então o promotor vai também, é uma segunda pessoa que pode interceder. Mas quando chega no juiz, o juiz é quem vai dar o veredito final, a sentença de condenação ou absolvição. Depois que o juiz fala, não tem uma quarta instância de um quarto ser maior do que o juiz para dizer: olha, você fez uma coisa errada e eu vou desmanchar o que você fez. Não tem mais ninguém.
depois da palavra do juiz, acabou. Então assim é o Espírito Santo. Negou Jesus, negou o Pai, negou Jesus, o Filho, negou o Espírito Santo, acabou. Não tem mais alternativa, não tem meio termo, não tem escapatória. A Trindade existe, é um mistério, mas sabemos que Ele age. O Espírito Santo foi enviado para ficar conosco como Paráclito de Deus aqui na terra. No céu nós temos Jesus, o Paráclito, nosso advogado, intercedendo por nós diuturnamente. E aqui na terra Ele deixou o Espírito Santo, o Paráclito de Deus. Portanto, conforme vimos no capítulo 14, nós encontramos Jesus fazendo uma exposição simples, clara e objetiva a respeito da Trindade, descrita com toda esta simplicidade, para mostrar que aqueles que negam a existência da Trindade estão redondamente errados, estão indo de encontro às Escrituras, são verdadeiros hereges. Eu queria terminar esta palavra lembrando para aqueles que talvez encontrem dificuldade de compreender a Trindade. Lá na primeira carta de João, eu vou citar só esse texto, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 6 a 12. Primeira epístola de João, fica já no finzinho, capítulo 5, versículos 6 a 12. E eu vou terminar com essa citação. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito Santo, e a água, e o sangue. E esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque é testemunho de Deus. O testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Eu queria que nós, nesse momento, pensássemos quantas vezes a Bíblia, nesse capítulo 14, mostra a deidade de Cristo. Jesus é Deus, Jesus é divino, nasceu por obra e graça do Espírito Santo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, conforme nos diz as Escrituras, está vivo, está presente aqui nesta noite. Ele disse: onde houver duas pessoas, três ou mais reunidas em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. Quem sentiu a presença de Jesus nesta noite, levanta a sua mão e dê um glória a Deus. Aleluia! Ele está presente. Assim como o triângulo é composto de 3 vértices, e cada vértice forma a forma geográfica de um triângulo. Uma vértice isolada não é um triângulo, 2 vértices isoladas não é um triângulo, mas as 3 vértices formam a figura geométrica de um triângulo. O ovo é composto de 3 partes,
Você tem a clara do ovo, a casca do ovo e a gema do ovo. Se eu separar a casca da gema e a clara, eu não posso dizer que a clara não é do ovo, a gema não é do ovo, a casca não é do ovo, tudo é ovo. Assim, seria uma forma da gente entender a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, quando esteve aqui, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo recomendava às igrejas de Corinto e às demais igrejas a tríplice bênção apostólica. Como nós, ao encerrarmos este culto, nos despediremos com a bênção apostólica. Está lá a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De sorte que não há dúvidas quanto a essa doutrina: Jesus é Deus. Amém? Não temos dúvida nenhuma. Porém, infelizmente, a gente convive com muitas pessoas que quebram as regras da hermenêutica, fogem às regras de interpretação das Escrituras Sagradas, sequer conhecem linguagens como a que eu citei nesse sermão, linguagem antropomórfica, não sabe nem o que é isso, não sabe nem para onde vai isso. Aí passam a fazer essas afirmações aí absurdas. Mas eu espero que esta palavra tenha trazido esclarecimento, tenha derramado luz no coração de muita gente nesta oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos orar nesse instante, para que Deus derrame luz no coração de muitas pessoas e possam ter discernimento de tudo que nós ouvimos e falamos nesta oportunidade. Pai, queremos te agradecer, porque a tua palavra jamais voltou e jamais há de voltar vazia. Certamente o teu Espírito Santo iluminou a nossa mente, o nosso coração, para que nós transmitíssemos essas veracidades que nós encontramos em toda a Escritura. Abençoe a cada amigo, cada telespectador, cada família que está conosco nesta oportunidade e nos acompanhou diante de tudo que nós expomos. Abre o entendimento, abre o coração, abre as mentes para que entendam, para que reconheçam, para que compreendam, para que tenham discernimento de quem se trata a pessoa do Senhor Jesus. Não é apenas o Filho de Deus, é o próprio Deus. Louvado seja o teu nome, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo, não pela vontade do homem, nem pela vontade do varão, nem pela vontade da carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Nós te pedimos tudo isto agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Agradeço a você, telespectador, que atentamente nos recebeu e nos ouviu com toda a atenção. Eu não tenho dúvidas que aquilo que nós passamos não foi outra coisa senão a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só tenho que agradecer a você que esteve conosco e esperamos estarmos juntos no próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.